Civil concluiu o inquérito do assassinato da adolescente Heloísa Alencastro, de 16 anos. Os 4 envolvidos foram indiciados por 4 crimes, entre eles feminicídio. O repórter Rafael Ávila traz todos os detalhes. Vamos ver. Novidades sobre o caso Heloísa, a jovem que foi morta e teve o seu corpo jogado em um poço em Cuiabá. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou os responsáveis pelo assassinato da jovem. Eles vão responder todos pelos mesmos tipos penais, porque todos assumiram um risco, né, de todas as ações que foram ali praticadas. Mesmo que o mandante, por exemplo, tenha determinado que fosse praticado tal ato, a partir do momento que ele deu a ordem para que fosse praticado tal ato, e daquele ato surgiram desdobramentos de atos criminosos, ele assumiu o risco da produção daqueles atos que foram praticados em decorrência do ato que ele determinou. Então, todos os suspeitos estão sendo enquadrados pelos mesmos dispositivos penais. A motivação seria passional, né? Seria motivada por ciúmes, né? Intolerância, não aceitação do fim de um relacionamento, que, pelo que a gente apurou, era abusivo do início ao fim. Em depoimento, Suelen reforçou que a relação entre ela e Benedito sempre foi difícil. Existiam vários episódios de um relacionamento conturbado, do início ao fim. Não existiam atos de agressões físicas, mas existia violência psicológica, muita violência psicológica, né? E vários indicativos de ciúmes, de intolerância a amizades, de intolerância a vestimentas, a tipo de vestimentas. Enfim, já existiam sinais no início do relacionamento. As investigações indicam que todo o crime foi premeditado. Benedito, como mentor intelectual, sabia bem as consequências e estava disposto a pagar o preço. Sim, ele premeditou, né? Embora poucos dias antes, ele não agiu por violenta emoção, né? Isso foi friamente premeditado, né? E o que a gente conclui é que, diante do contexto do relacionamento, ele já estava disposto desde o início a isso. Se acontecesse algo parecido com isso, se ele se visse numa situação de perder aquela companheira, ele já estava disposto a fazer o que ele fez. A polícia também desmentiu o fato de Heloísa ser homossexual e isso ter sido o motivo de crise entre mãe e filha. Segundo eles, seria só mais uma das diversas narrativas criadas por Benedito. Benedito, ele tentou dissimular e atrapalhar a linha da investigação. Então, toda vez que ele falava, ou com a imprensa, ou nos seus depoimentos, ele apresentava alguma versão que tinha o intuito de tirar o foco da investigação. Então, assim, tudo que ele falou foi com esse objetivo. Os laudos finais apontaram ainda que Heloísa não sofreu qualquer tipo de abuso sexual. Embora existam, né, vestígios de que ocorreu algum ato libidinoso com a vítima, a gente não pode afirmar que esse ato libidinoso foi decorrente de ação dos suspeitos, né, porque a gente fez essa confrontação genética e essa confrontação genética deu negativo. Quando perguntado se os envolvidos no assassinato de Heloísa estariam arrependidos, o delegado foi enfático. Não demonstraram arrependimento nos interrogatórios. E a falta de empatia, uma característica muito comum, né, dos psicopatas, pessoas que não têm um mínimo sentimento por nada e por ninguém, tem se tornado cada vez mais comum, né, infelizmente, em nossa sociedade. Agora, veja bem, relacionamentos tóxicos, eles aparecem, os indícios do relacionamento aparecem logo no começo. Logo no começo, muitos indícios, né, aparecem em um relacionamento tóxico. O ciúme excessivo, mas eu vou mudar, ele estoura ou ela, de certa forma, estoura com determinada situação, não tem o equilíbrio emocional suficiente para entender, coloca para fora um pouquinho daquele traço, né, excessivo de ciúme, porque o ciúme nada mais é do que a pessoa enxergar no outro aquilo que ele tem condições de fazer ou que ele é capaz de fazer. Enfim, existem inúmeras psicopatias, né, que levam exatamente ao relacionamento tóxico, né, e é muito comum.
infelizmente muito comum, e normalmente as causas exatamente de feminicídios, de assassinatos, de homicídios e tudo que a gente conhece aí de atrocidade com relação à violência, né? O que é importante nesse processo como um todo? Você, mulher, ou você, homem, tanto faz quanto, né? É você realmente ter esse discernimento. Entender que muitas das vezes essa pessoa que está ao seu lado, que se parece uma pessoa carinhosa, amorosa, solidária, né, empática, né, virtuosa em determinadas situações, de uma hora para outra pode mudar completamente o seu comportamento na medida que ela vive uma situação de possível perda ou de possível descontrole, né? Então, tudo isso, de certa forma, precisa ser avaliado com inteligência e com racionalidade, senão você pode estar carregando o que deveria ser apenas um namoro e ficar por ali, algo para o resto da vida, Ele brinca com você enquanto você é apenas namorada dele, aquelas brincadeiras bobas, normalmente acontecem, né, em noivados, acontecem em festinhas, sabe, empurra a namorada aqui, bate ali, sabe, aquele desrespeito, né, aquela falta de cordialidade, de amor, e aquilo que é desse tamanho acaba se tornando uma coisa enorme, porque ele muda completamente a sua postura, ou piora a sua postura depois do casamento, ou ela também, né, sabe-se lá como é que podem se comportar. Então, tudo isso é preciso ser avaliado com muito equilíbrio, com muita racionalidade, com muita proporcionalidade, para entender realmente que tipo de relacionamento é esse, porque, infelizmente, essa situação está ficando cada vez pior, né?